Oi, meu nome é Daniel e eu vou passar para vocês a Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Só contextualizando um pouco, você já deve ter visto uma aulinha lá do professor Christian, que ele fala do artigo 37 ao 41. Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha, porque ela é base para você ter um bom entendimento dessa lei. Então, comece com o Christian, depois você volta aqui. Se você já viu o Christian, vamos começar. Só introduzindo para vocês, eu sou o Daniel, já passei por alguns concursos públicos, já fui aprovado, estou estudando para concurso há mais de 4 anos e vou passar para vocês um pouquinho dessa experiência. Vamos começar então, Lei 9784. A primeira coisa que eu fiz foi colocar para vocês algumas diferenciações que essa lei faz. No artigo 1º, nós temos duas diferenciações. Primeiro, qual é a função da lei. Então eu vou ler a primeira parte e depois explico para vocês. Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Você pode ver que aí o legislador passou para a gente qual é o conceito, por que essa lei foi feita, qual a finalidade dela. E a finalidade dela é criar normas básicas. Você pode ver que a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um processo. Um processo nada mais é do que uma sequência de ações para agir para um fim definido. Você tem um objetivo, você faz uma série de etapas para concretizá-lo. Então, a gente coloca nesse mapa mental nosso primeiro, vamos lá, função da lei. A função da lei é, eu coloquei, marquei para você, criar normas básicas, deixei negrito aí, ó, em vermelho, normas básicas, as palavras-chave para a gente fazer um mapa mental. E com isso, com você criando normas básicas, você consegue proteger os administrados e ter um melhor cumprimento dos fins da administração, ou seja, melhora a administração. Então, no mapa mental ficou toda essa informação aí para vocês. Ó. E essa lei não só define isso, ela define também outra coisa. Ela define a quem a lei se destina. Então, nós temos, vou ler novamente, artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta. Aí a lei já começa a falar para a gente a quem ela se destina. Ela se destina à administração direta, federal direta e indireta. E nós temos também, lá no parágrafo 1º, os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Vem para a gente a segunda definição a quem essa lei se destina. Essa lei se destina também aos órgãos do Poder Judiciário e Legislativo quando estiverem exercendo a sua função atípica administrativa. E eu coloquei, essa não tem na lei, mas eu coloquei para vocês aí no mapa mental, vocês podem ver aí, ó. Destinação, eu coloquei a primeira lá, administração federal direta e indireta. Depois eu coloquei função administrativa, quando o Poder Judiciário e o Poder Legislativo exercem essa função. E eu coloquei para vocês em vermelho, vocês podem ver no mapa mental. Pode servir de base para leis estaduais, distritais e municipais. Leis estaduais, distritais e municipais podem utilizar a Lei 9784 como uma base para fazer as suas legislações regionais. Elas utilizam a lei por quê? Porque ela é um consolidado de informações durante vários anos sobre como o processo administrativo devia funcionar. Agora a gente vai fazer um exercício só para a gente consolidar esse entendimento. Eu resolvi colocar vários exercícios à medida que a gente avança na lei, porque senão vai ficando maçante, você vai assistindo só letra de lei, você vai dormir. Mas é bom a gente fazer o exercício agora. E eu vou começar lendo aqui, ó. Quanto à aplicação da lei que regula o processo administrativo na esfera federal, quais itens estão corretos? E eu vou falando, você já viu que está marcada a alternativa correta, eu já deixei esse serviço pronto para você, mas o que eu vou fazer? Eu vou marcando um a um quais são os erros dessa questão, e a gente vai fazer isso para todas as outras questões. Então vamos lá. 1. Aplica-se a administração federal direta e indireta? Sim, a lei que regula o processo administrativo vai se aplicar à administração federal direta e indireta. Então, essa primeira parte está certa. Esse é o caput do artigo 1º. Vamos lá para 2. Aplica-se a todas as atividades dos poderes legislativo e judiciário? Não. Todas as atividades, não. Somente as atividades administrativas
quando o Poder Judiciário e o Poder Legislativo exercem essa função atípica. Então, essa 2 está errada. 3. Aplica-se somente à atividade administrativa do Poder Legislativo? Não, a gente viu lá no parágrafo 1º que não é somente a atividade administrativa do Poder Legislativo, mas a atividade administrativa tanto do Poder Legislativo como do Poder Judiciário. E 4. Aplica-se aos poderes Judiciário e Legislativo ao exercerem a função administrativa. Perfeita, essa está certinha. Então, a 4 está certa. Quando o Legislativo e o Judiciário exercem a função administrativa, sim, eles têm que usar essa lei. A 3 está errada, vou marcar um X aqui, eu estava marcando um certo. A 5, pode ser utilizada subsidiariamente nas esferas dos executivos estaduais e municipais. Sim, essa lei pode servir de base para que o executivo estadual ou o executivo municipal criem suas próprias leis de processo administrativo. Então, essa 5 também está certa. Então, nós temos a 1 certa, a 4 certa e a 5 certa. Então, a gente vai marcar lá embaixo, letra E, estão corretas as alternativas 1, 4 e 5. Agora a gente vai passar para o parágrafo 2º dessa lei. E esse parágrafo 2º define para a gente, bem facinho o conceito, mas define para a gente o que é órgão, o que é entidade e o que é autoridade. Então eu marquei algumas palavras-chave, que são as palavras que vão para o nosso mapa mental, para você guardar essa parte do parágrafo 2º. Então vamos lá, órgão. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta ou da estrutura da administração indireta. Entidade. A entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E nós temos no 3 a autoridade. O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Marquei as palavrinhas-chave. Então vamos lá. No mapa mental a gente joga. Primeiro, por eliminação, a gente coloca primeiro a entidade e depois a gente define o órgão por eliminação. A gente coloca lá em cima, entidade. Entidade é quem possui personalidade jurídica. Possui personalidade jurídica, nós temos uma entidade. Logo depois a gente tem o órgão. E por exclusão, se não possui personalidade jurídica, é órgão. E nós temos, ele integra. Quem integra os órgãos? A administração direta e a administração indireta. E por último eu coloquei autoridade. A palavra-chave para autoridade é quem tem poder de decisão. No caso, o servidor ou agente público. Mais um exercíciozinho, bem simples esse. Esse exercício vocês podem ver de 2018, bem recente. E ele fala, de acordo com a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1 e em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. Mais uma vez, já marquei para vocês qual é a alternativa correta, mas vamos explicando uma a uma as colunas, né? A unidade, estou lá na coluna 2, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Quem é dotado de personalidade jurídica, nós acabamos de ver que é a entidade. Aí, logo na linha de baixo, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Como a gente acabou de ver, dotado de poder de decisão é a autoridade. E sobrou, então, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Quem sobrou? Órgão. Então, como é que ficou a nossa sequência? 2, 3, 1, letra D, que já estava marcada. Agora nós vamos falar sobre os princípios. E os princípios são elencados para a gente no artigo 2º. Mas o artigo 2º também faz para a gente uma diferenciação. Ele coloca no seu caput quais são os princípios expressos. E depois ele vai enumerar para a gente e falar também, além de novamente repetir os princípios expressos, ele vai mostrar para a gente novos princípios, que a gente considera como princípios explícitos. Então, o primeiro mapa mental você vai ver aí, eu já defini quais são os princípios expressos, vou ler novamente rapidinho para você. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tá aí, expressos são esses aí que a gente tem no caput.
Logo depois eu vou mostrando aqui, ó, ele vai repetindo esses mesmos princípios que já estavam no caput, ele vai repetir e enumerar. No item 1 a gente tem então a atuação conforme a lei e o direito. Esse é o princípio da legalidade. Eu coloquei entre parênteses para você guardar e escrever no seu material aí. 4. A atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Princípio da moralidade. 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Esses aí são vários princípios, né? A gente tem a razoabilidade, a proporcionalidade e o interesse público. No item 7, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, princípio da motivação. 10. A garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Tá aí os princípios do contraditório e da ampla defesa. E depois a gente vai ter o 13. Interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se destine, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Aí nós temos dois princípios. Nós temos o princípio do interesse público e o princípio da segurança jurídica. Agora, passando para frente, os outros enumerações que eu vou falar para vocês são sobre os princípios implícitos. Não está o nome do lado, mas eu vou colocar para você, eu vou definir qual é o princípio que está sendo falado em cada um das enumerações. Então a gente tem parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... Já comecei lá atrás, falei do 1, falei do 10, falei alguns para vocês e agora eu vou continuando. O 2, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia, total ou parcial, de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Então, o primeiro princípio implícito que a gente tem, está lá embaixo no seu mapa mental, é a vedação à renúncia de competências. Logo depois a gente tem o 3, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Então nós temos aí o princípio da impessoalidade, a vedação à promoção pessoal. Está lá embaixo no seu mapa mental, impessoalidade. 5. Divulgação oficial de atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Então, divulgação oficial, princípio da publicidade, também está lá no seu mapa, terceiro item. Nós vamos para o 8 agora, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Nesse aí nós temos o princípio do formalismo temperado. Significa que a administração pública, ela pode ser bem informal, ela pode ter um processo bem simples, mas as formalidades essenciais serão mantidas para garantir os direitos dos administrados. Então lá embaixo eu coloquei princípio do formalismo temperado. Algumas questões podem ser largadas, algum formalismo só pode ser largado de lado, mas o mínimo tem que ser garantido para que o direito do administrado seja garantido, né? De novo garantido, né? 9. Adequação de forma simples, suficientes para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Também, mais uma vez, princípio do formalismo temperado. As formas simples para poder manter o mínimo a garantia do administrado. 9. Proibição de cobranças de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Então, proibição de cobranças, a gente tem esse aí que é o princípio da gratuidade. Eu coloquei, lá está no item 5 para você, ó, o quinto item nos princípios implícitos no mapa mental. E nós temos lá no item 12, impulsão de ofício do processo administrativo. O princípio da impulsão. A própria administração pode mover o processo. Esse é o princípio da impulsão. Então, eu coloquei o último princípio implícito. E logo depois da gente fazer esses princípios, da gente ver esses princípios, a gente começa com mais um exercício, também um exercício bem recente, da FUNRIO em 2018. A administração pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Artigo 2º da Lei 9784 de 99. De acordo com o referido artigo, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os seguintes critérios, exceto um que está errado, assinale-o. Então, para fazer essa questão, você vai precisar saber, na Lei 9784, o artigo 2º e o que não está presente nesse artigo 2º. Então, vamos lá. A atuação, você já viu que a questão já está respondida, a letra D lá, mas vamos ver um a um os itens. A letra A atuação conforme a lei e o direito. Isso aí a gente sabe que é o princípio da legalidade. Eu vou colocar só legal aqui, ó. Você já sabe que é legalidade. Indicação de pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Eu vou colocar aqui, ó, mote, que é motivação. Você já sabe que isso aqui é motivo. Vou colocar motive, isso. Você já sabe que isso é motivação, que é o princípio da motivação. Também está presente no artigo 2º. C. Observâncias das formalidades essenciais às garantias dos direitos dos administrados. Você viu, formalidades essenciais, isso aqui eu tinha acabado de falar para vocês, é o formalismo temperado. Eu vou colocar só um FT aqui para vocês lembrarem, formalismo temperado. D. Atendimento a fins de interesse geral, encorajada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. Encorajada a renúncia total ou parcial. Está totalmente errado isso aí. Ó. Não se encoraja a renúncia. É vedada a renúncia total ou parcial dos poderes ou competências. Por isso que a letra D está errada. E é objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal. Vedação da promoção pessoal, princípio da impessoalidade. Vou colocar só INPE aqui para vocês. Tá bom? Agora a gente vai falar dos direitos dos administrados, que começam lá no artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros. Quando a lei já coloca sem prejuízo de outros, como eu estou marcando para você, está em negrito e em vermelho aqui, você vai saber que esse é um rol exemplificativo. Eu vou tentar escrever aqui, mas a minha letra é meio grande, não sei se vai caber. Rol exemplificativo. Rol exemplificativo. Eu nem precisava ter escrito porque está lá no mapa mental, né? Olha só. Mas tudo bem. Então, sem prejuízo de outros, nós podemos ter outros direitos além desses elencados. Mas o primeiro é ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Então, o primeiro direito do administrado é ser tratado com respeito. 2. Ter ciência da tramitação de processos administrativos, que tenha condição de interessado ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Então, o 2, a gente vai ter ciência da tramitação de processos administrativos. É o segundo direito administrado. 3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, as quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Terceiro direito, formular alegações e documentos antes da decisão. E apresentar documentos antes da decisão. 4. Fazer-se assistir facultativamente. Essa é uma palavrinha ótima para vocês guardarem. Por um advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Esse item 4 aqui é o que a gente mais vai ver se cai na prova os direitos dos administrados, o item 4, porque a prova costuma falar para vocês que é obrigatório o advogado. Só que nós temos, logo aí eu coloquei para vocês aqui, ó, súmula vinculante 5. A falta da defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, fazer-se assistir facultativamente por advogado. O advogado é opcional no processo administrativo. E eu coloquei isso lá embaixo para você no mapa mental.
ter acesso ao advogado, só que ele é facultativo, segundo a súmula vinculante número 5. Beleza? Nós vamos agora para prioridade. Eu vou dar uma pulada gigantesca, a gente vai para o final da lei, porque isso aqui também é um rol de direitos garantidos ao administrado, mas que estão só no final da lei, entraram por último. Artigo 69A. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Então, idosos a gente sabe que tem prioridade de tramitação. Então, a gente colocou lá, idade, lá no mapa mental, prioridades, idade igual ou superior a 60 anos de idade. 2. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. Colocamos lá no mapa mental. Pessoa com deficiência física ou mental. Também tem prioridade de tramitação de processo. E 4. O 3 foi revogado e a gente tem o 4. No 4, você vai ver uma série de doenças. Pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível. Eu não guardo todas essas, eu nem sei se você também vai conseguir. Mas o bom de você guardar é a última parte que eu coloquei em vermelho. Você vai ver doença grave ou outra doença grave com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Então, mesmo se a pessoa tiver uma doença grave contraída após o início do processo, ele vai ter prioridade de tramitação desse processo. Então, parágrafo 1º, a pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º, deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Então, indo para o mapa mental, quem é idoso com idade superior, igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiente físico ou mental, pessoa com doença grave, e o processo recebe uma identificação própria, mas é necessário a prova dessa condição que a pessoa sofre. Agora a gente passa para os deveres dos administrados e a gente tem esses deveres lá no artigo 4º. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outro previsto em ato normativo. Então, sem prejuízo de outro. Isso aí significa, mais uma vez, está lá embaixo no mapa mental, rol exemplificativo. 1. Expor os fatos conforme a verdade. 2. Proceder com lealdade, urbanidade, boa-fé. 3. Não agir de modo temerário. Para você que não sabe o que é temerário, temerário é quando a pessoa é imprudente, quando a pessoa é precipitada. Então, temerário, eu coloquei lá embaixo os sinônimos, ó, ficou lá no mapa mental, eu coloquei com sinônimos, ficou mais fácil. Ó. Não agir de modo imprudente ou precipitado. 4. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então, 4, eu coloquei no mapa mental, colaborar para o esclarecimento dos fatos. Agora a gente vai fazer mais um exercício sobre essa questão de direitos e deveres dos administrados. Essa questão é de 2017, do CESP. De acordo com a Lei 9784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal e trata, entre outros assuntos, dos direitos e deveres dos administrados da administração pública, assinale a opção correta. A. Do processo administrativo em que seja interessado, o administrado tem direito à ciência de tramitação, vista dos autos de obtenção de cópias de documentos, ainda que se trate de processo classificado como sigiloso. Essa é a questão que está certinha, mas já está negrito aí para vocês, né? E agora vamos ver as outras, por que essa está errada. A B, C, D e S estão erradas. A A é certinha, está perfeito, de acordo com a letra da lei. B. A administração pública tem dever de motivar as suas decisões de forma explícita, clara e congruente, não podendo fazê-la mediante simples declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores.
Está errado, esse não deixa a questão errada, olha. Sim, pode, a administração pode fazê-lo simplesmente declarando concordância com fundamentação de pareceres anteriores. C. Em qualquer caso, o administrado tem o dever de fazer-se assistir por advogado, para que sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Está vendo aqui, ó, dever de fazer assistir. Como a gente viu, a assistência pelo advogado, ela é facultativa, de acordo com a súmula vinculante número 5. Então, não tem dever de assistir-se por advogado. D. O administrado tem o direito de formular alegações e apresentar documentos antes e depois da decisão administrativa, os quais devem ser considerados pelo órgão competente. Estava quase tudo certo, menos essa questão de depois da decisão. Depois da decisão não pode, é só antes da decisão administrativa, os quais devem ser considerados pelo órgão competente. E a administração pública tem o dever de emitir decisões nos processos administrativos, mas não está obrigada a se manifestar sobre as reclamações dos administrados. Não está obrigada, o erro está nesse não. A administração está obrigada a se manifestar sobre as reclamações dos administrados. A gente vai continuar com mais um exercício. Esse exercício é de 2017, da Banca CESP. Conforme a Lei 9784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece que é dever do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Então, essa questão quer que você saiba quais são os deveres. Então, essa questão vai pedir de você o conhecimento de o que são deveres e o que são direitos do administrado. E ela vai fazer essa mescla entre os dois. Então, vamos lá. Dever do administrado. Você já sabe que o dever do administrado é a letra A, porque está aí marcado para vocês, já fiz todo o serviço. Então, letra A, prestar as informações que lhes forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento de fatos. Isso é um dever do administrado. Já B, tomar ciência da tramitação de processos em que tenha condição de interessados. Isso aí vai ser um direito. C. Expor os fatos conforme seu entendimento, desde que respeitado o interesse coletivo. Também vai ser um direito. Expor os fatos. Lembra do mapa mental. D. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Também é um direito. Então, você sabe que só a letra A é um dever. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, você vai tomar uma aguinha e a gente daqui a pouco vai continuar com o início do processo.